Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da nossa série Fala Mais Dirige. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a trajetória da seleção francesa entre as Copas de 1998 a 2022. A Copa de 2026 nós não vamos falar ainda porque a Copa ainda está rolando e não sabemos como que será o final dela. Eu acredito que a França será a campeã pelo futebol que vem apresentando e pelos rivais aí, pelos adversários que tem pela frente. Enfim, bora assistir. Mas enfim, 1998, a Copa foi sediada na França. A França foi o país sede e a seleção estava contando ali com a direção de Deschamps, que hoje é o técnico da seleção, Thuram, Henry e Zidane. Zidane que é o melhor jogador da história da França. Cara, o Zidane jogando, para quem assistia, era algo assim que beirava a perfeição, tá? Ele flutuava em campo. Beleza, tem o Messi tem um jeito mágico dele de jogar, tem aquele dom pro futebol, que é aquela coisa legal de assistir. Particularmente, eu prefiro o Cristiano Ronaldo, mas eu tenho que admitir que o Messi também é um cara. Enfim, vocês já sabem aí, não vamos prolongar nesse assunto, vamos focar na França. O Zidane comandou aquela seleção, como todo mundo sabe, deve saber, até de tabela, mesmo não tendo assistido ali a Copa. E o que acontece? 1998, a geração era Deschamps, Henry, Thuram e Zidane. E naquela Copa, a grande favorita era o Brasil. Brasil que contava ali com o atual melhor jogador do mundo, que era o Ronaldo Fenômeno. Naquela época ele não tinha esse apelido de Ronaldo Fenômeno, foi só ganhar esse apelido em 2002, que o Galvão Bueno deu para ele. E o que acontece? Chegou na final, o Brasil era o grande campeão, era o grande favorito, e aconteceu uma surpresa ali que era algo, cara, inimaginável. A galera diz que o Ronaldo, ele teve um ataque ali epiléptico, entendeu? Uma situação chata, meio que baqueou toda a seleção, a delegação ali ficou, cara, tomou um puta susto com esse negócio aí e entrou em campo contra a França. Tem muitas teorias em relação a esse jogo, porque quando você assiste o jogo, no YouTube tem esse jogo, se vocês quiserem assistir, só pesquisar aí, 1 hora e meia ali, no 45 minutos cada tempo, dá 1 hora e meia mais ou menos, um pouco mais de 1 hora e meia. E quando você assiste esse jogo, você vê que a seleção brasileira, cara, tava totalmente apagada. Tipo assim, todo mundo tava meio que extasiado, meio que em estado ali de hipnose, assim, meio tipo, sem entender nem nada. Porque o Ronaldo teve aquele ataque, né? Epiléptico, não se sabe por quê. O Edmundo é quem ia jogar, só que na hora ali de passar a escalação, o Ronaldo aparece no vestiário e fala, pô, vou jogar. Não, pô, mas você acabou de estar atacando. Não, 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 vou jogar, pô. Tô bem, falei com o médico ali. O médico viu, fez os exames ali, constatou que ele tava legal pra jogar. Mas aquilo ali meio que deu uma baixada ali no ânimo da galera e todo mundo jogou meio, meio baqueado, assim, cara, meio estranho. É muito estranha a história ali. É uma história estranha, é uma história esquisita. Vai lá, pesquisa, vê ali, o Edmundo fala uma coisa, aí tem a mídia fala outra coisa, o Ronaldo tem a versão dele ali, que foi ele que foi o principal personagem dessa situação. Mas a história é muito esquisita. Quando vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam, que vocês vão gostar, pelo menos de ver a entrevista. E também assistam o jogo. Enfim, nesse jogo, a França acaba amassando o Brasil, cara. Zidane faz 2 gols e o Petit também faz um gol. Lá então fica 3-0 para a França campeã do mundo. Cara, beleza, primeiro título dela. Depois eu faço um vídeo contando a história desse jogo aí e as teorias que tem. Passa-se o tempo e chega a Copa de 2022. A Copa de 2022 foi sediada entre Japão e Coreia do Sul. Naquela época a França era a grande favorita, mas aconteceu que o Zidane
ele ele se lesionou antes de começar a Copa. E acabou que eles terminaram na fase de grupo. Ali foi zoado esse acontecimento. Se eu não me engano, deixa eu recapitular aqui, foi para, deixa eu ver, empatou, perdeu para Senegal, empatou com o Uruguai e perdeu para Dinamarca. Foi uma merda esse campeonato aí para a Copa do Mundo e eles acabaram desclassificados. Ali já era, perdeu a chance. E entre o hiato aí de 2002 até 2006 não aconteceu tanta coisa de interessante. E chegamos à Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Alemanha. Aquela Copa ali, a França não jogou muito bem, tá? A França não jogou muito bem. O primeiro jogo ali, a fase de grupos não foi tão interessante. E eu percebo também que tem muita coisa que acontece na seleção francesa que eles trabalham muito a superstição. O jogo que eles jogaram, o primeiro jogo lá, que foi mal pra caramba, se eu não me engano perdeu, não me lembro contra quem, é muita coisa pra lembrar, mas eles jogaram de azul, jogaram mal. Aí depois eles foram jogar de branco. E quando eles começaram a jogar de branco, eles começaram a jogar bem e começaram a ganhar os jogos. Beleza? Então vai lá. Nas oitavas de final, eliminaram a Espanha. Nas quartas de final, eliminaram o Brasil. 1-0, gol do Henry. Na semifinal, eliminaram Portugal. Portugal que estava sendo treinado pelo Felipão. Tinha ali Cristiano Ronaldo jogando sua primeira Copa. Jogou muito esse jogo, o Cristiano Ronaldo, mas o Zidane jogou, cara, a perfeição de um jogador foi o que o Zidane jogou nesse jogo contra Portugal. Ele flutuava em campo, cara. Se depois vocês quiserem perder um tempo de vida aí assistindo esse jogo, mas assim, pelo menos vocês vão ter entretenimento, vocês vão ver como que o Zidane jogou aquele jogo. Cara, foi uma coisa incrível. Incrível mesmo. Assistam, ou pelo menos os compilados. Eliminou Portugal e chegou à grande final contra a Itália. A Itália que, cara, tava crescendo naquela Copa do Mundo, tava, porra, muito bem. Tinha Del Piero no ataque, Totti, Luca Toni, Cannavaro. Cara, o Cannavaro fez uma grande Copa. Cannavaro tava... Todo lugar do campo que você olhava assim no jogo da Itália, você via Cannavaro, cara. Jogou perfeito aquela Copa. Dificilmente você vai ver um zagueiro jogar tão bem uma Copa do Mundo como o Carnaval jogou aquela de 2006. Tanto que ele até ganhou depois o título de melhor jogador do mundo. Enfim, que eu acho que deveria ter sido dado para o Zidane, mas a conquista da Copa do Mundo influenciou muito isso. Beleza. Final da Copa do Mundo, o Zidane bate um pênalti, ele acerta lá o pênalti, meio que uma cavadinha, a bola bate no travessão e entra. O Buffon até tenta dar uma migué ali para fingir que não foi gol, pega a bola para poder sair, mas o juiz já tinha captado que a bola tinha passado a linha e foi gol. Beleza. Na prorrogação, teve um lance polêmico, cara, que acho que nunca vai ser esquecido. O que acontece? O Materazzi tava fazendo a marcação ali direto, corpo a corpo com o Zidane. E nessa marcação ele tava direto puxando a camisa do Zidane, o Materazzi ali e tal. E acontece que ali naquela brincadeira ali, o Materazzi, o Zidane faz uma piada, né? Fala, pô, tá puxando muito minha camisa, hein, meu? Se você quiser depois de acabar o jogo, eu te dou a camisa pra você. Aí o Materazzi, pra dar aquela tirada, versão do Materazzi. Ele fala assim, ó, eu prefiro sua irmã. Eu prefiro sua irmã. O Materazzi disse que ele falou isso. Só que o Zidane, ele disse que o que o Materazzi falou, assim, eu prefiro sua mãe. Aí o Zidane ficou louco com isso. Por que ele ficou louco com isso? Porque eu ouvi essa versão, mas assim, é dito que naquele momento daquele jogo, a mãe do Zidane estava no hospital.
Não sei se era alguma coisa grave, não sei, não me aprofundei muito nesse assunto. Mas a mãe do Zidane estava no hospital e o Zidane acabou ficando possesso com aquele negócio, deu a cabeçada. Lógico que o juiz foi lá, expulsou. O cara foi para fora do jogo ali já na prorrogação. Beleza. Pênaltis. Foi para a decisão por pênaltis. E acabou que a Itália ganha a Copa do Mundo ali naquela situação. Estranho, né, meu? Porque se for ver, é que assim, pra galera que é da Argélia, o Zidane é de família argelina. Em todas as culturas, acredito eu, a mãe é uma coisa sagrada, né? Aqui no Brasil pô, em outros lugares do mundo não é diferente. E pra Argélia, pra galera da Argélia, que é de família argelina, que tem a mãe ali como algo próximo à santidade, eles acham até legal o Zidane ter feito isso, porque meio que protegeu a honra da mãe dele, tá? Só que, lógico, tem a versão do Materazzi. O Materazzi fala, eu falei, eu prefiro sua irmã. O Materazzi reforça isso porque o Materazzi perdeu a mãe quando ele era criança ainda. Então, ele diz ele que ele nunca fala da mãe dos outros. Mas o Zidane fala que ele ouviu, o Materazzi falou que eu prefiro sua mãe, ao invés da camisa. E beleza. Acabou-se. Zidane depois foi até julgado, falou, ganhou 4 jogos de suspensão, porém o Zidane já tinha dito que ia se aposentar do futebol e assim foi. Se aposentou do futebol, depois virou treinador. Passa-se o tempo, vamos pular lá para a Copa de 2010, que essa agora acontece na África do Sul, lá com a famosa Jabulani. Tá, beleza. Nos playoffs da Copa do Mundo, a França vai jogar contra a Irlanda. Aí tinha um jogo de ida e um jogo de volta naqueles playoffs. E no jogo de ida, a França ganha de 1-0. No jogo de volta, empata, né? Que assim, a Irlanda faz 1-0. Então no agregado ficou 1-1. Então foi para a prorrogação. Na prorrogação, mais ou menos ali perto dos 103 minutos, que acho que é ainda no primeiro tempo da prorrogação, o Henry, ele toca 2 vezes na bola. Tipo assim, ele ajeita ali na linha de fundo, ali, próximo da pequena área, ele ajeita a bola com a mão, 2 vezes, dá 2 toques até, né? Uns não, 2. E ele vai e toca lá para outro jogador que eu não lembro o nome, que vai e marca o gol. Aí, cara, porra, isso aí foi uma polêmica, foi um quebra-pau esse negócio aí, porque a arbitragem disse que não viu. A câmera já logo na hora ali pegou. Naquela época não tinha VAR, então a galera levava aquilo numa boa, né? Tipo assim, não teve que engolir seco aquilo ali. Tanto que depois a Irlanda tentou anular esse jogo, repetir o jogo, mas a FIFA disse que não podia, porque erros de arbitragem também faz parte do jogo, então não dá para anular. E enfim, mas no final acabou que quando foram implementar o VAR, usaram esse jogo como um argumento, tá? Mesmo depois de anos ali, deixa eu ver, uns 7, 8 anos, acho que foi em 2018 que foi implementado o VAR, 2017, 2018, e foi usado como argumento essa situação desse jogo também como argumento. Beleza, a França vai para a Copa do Mundo, na Copa do Mundo de 2010, e acontece que aquela Copa foi a pior da França que teve, cara. Questão ali de gestão de grupo. O Anelka, ele foi expulso do elenco. Depois de ser expulso do elenco, os jogadores fizeram um protesto contra a federação. Fizeram um protesto. Enfim, foi eliminado já na fase de grupo mesmo. Não teve tanta coisa ali que aconteceu nessa Copa. E foi uma crise gigantesca. Mas beleza, passou-se o tempo. 2012, Didier Deschamps é anunciado como novo treinador da França. Ali as coisas começaram a ficar interessantes, tá? A França
tava sem um modelo de jogo, sem uma característica bacana de se ver, era um futebol muito burocrático. Mesmo pô, em 98, 2006, fazendo a Copa que é, já estava sendo considerado um futebol ali ultrapassado, porque não tinha característica, não tinha, não era um jogo legal de assistir como é hoje. Hoje, ó, tem essas sinalização sonora aqui. Mas enfim, 2012 Didier Deschamps assume e 2014 vem a Copa do Mundo que foi sediada aqui no Brasil em 2014. Cara, essa Copa não teve tantas coisas interessantes, tá? Só recapitular aqui para vocês. 2014 acabou sendo eliminado pela Alemanha por 1-0, né? Se eu não me engano, foi por 1-0. O Pogba começou nessa Copa do Mundo, começou foi a estreia dele em Copa do Mundo, e ali já via também que nessa Copa do Mundo já conseguiram meio que ver uma luz no fim do túnel, porque conseguiram dar uma característica ali que demoraria um tempo para maturar. Beleza, foi eliminado ali e tudo mais, voltaram para casa, mas já foi uma melhora, porque assim, perderam para campeão, para seleção que seria campeã naquele ano, né? Pô, perdemos, mas perdemos para a Alemanha foi campeã. Cara, foi uma coisa bacana de se ver. Beleza. Agora, no meio tempo entre 2014 e 2018, aconteceu a Eurocopa de 2016. Cara, essa Eurocopa foi legal de assistir. Eu acompanhava muito Portugal, né, por causa do Cristiano Ronaldo, mas a França era a grande favorita, até porque ela estava sediando a Eurocopa. Chegou a final França e Portugal. Ó, sinalização sonora de novo. França e Portugal na final. Cara, nessa Copa do Mundo inteira, nessa Eurocopa, né, nesse jogo, cara, Portugal literalmente dominou o jogo. Quer dizer, a França dominou o jogo. Já ali no começo do jogo, o Payet fez uma falta que meio que dobrou ali o joelho do Cristiano Ronaldo. Ele tentou jogar ali, saiu do campo chorando porque ele não ia conseguir jogar aquela final. Beleza. E fizeram ali um outro esquema tático para poder segurar o jogo, né? Basicamente era uma hora Portugal apanhava e outra hora a França batia. Cara, foi uma agonia esse jogo. Beleza, acabou o primeiro tempo, chegou ali o segundo, enfim, foi jogando o jogo. Chegou um certo momento em que Portugal colocou um jogador chamado Éder para jogar. E o Éder acabou numa felicidade dele ali na entrada da grande área, a, atrás ali da linha da grande área, né? Fora da grande área, ele foi pegou um chute ali meio desengolçado, que pegou o Loris ali de, de calça baixada e foi gol. Portugal campeão, mas beleza. Foi, eles sentiram bastante aquilo ali, né? Porque, pô, em casa, queriam ganhar, mas viram ali uma coisa que estava já interessante, né? Se comparada de 2012, como pegou a seleção, até 2016, cara, a França já estava com uma característica interessante. E nesse meio tempo, entre 2016 e 2018, tinha um jogador que estava começando a brilhar. Era ele o Kylian Mbappé. Cara, o Kylian Mbappé, ele surgiu no Mônaco, naquela em que o Mônaco chegou até, se não me engano, a semifinal da Champions League. E, cara, esse menino era diferenciado demais, meu. Esse menino era muito diferenciado. Já ali dava pra ver que tipo, ele não respeitava a galera que tinha mais nome que ele. Isso é legal. Porque assim, você é bom, pô, mas tudo bem, eu jogo bola. E jogava. Muito bom. A Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A França, cara, jogou um futebol muito consistente. Enfim, chegou à final. Não dá pra falar, não dá pra discorrer tanto aqui, porque tipo, foi um jogo bonito, assim, não teve tanta coisa
Não foi surpresa a França ganhar a Copa do Mundo. Não foi surpresa. E a França acabou ganhando a final ali de 4-2 em cima da Croácia. Kylian Mbappé fez gol, o Pogba fez gol. E a França é campeã do mundo em 2018. Beleza, segue a vida. Nesse meio tempo aí, até a Copa de 2022, a França não tem tanto trabalho até chegar a outra Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2022 chega. Era-se de se esperar também que a França ganhava essa Copa do Mundo, que ela era a grande favorita. Algumas pessoas ali meio que desacreditavam, acreditavam que seria a Argentina que seria a grande campeã. Acabou que a Argentina se sagrou campeã, mas a França não decepcionou, tá? Foi um jogo muito sofrido ali, teve 2 gols do Messi, teve outro cara lá da Argentina que eu não lembro o nome, e 3 gols do Mbappé, entre tempo regulamentar e prorrogação. Acabou chegando para os pênaltis, Mbappé cravou o dele lá também. Se pênalti fosse contabilizado, o Mbappé teria feito 4 gols naquele jogo. Olha como esse cara é diferenciado. Beleza, infelizmente a Argentina foi campeã. Não gosto da seleção argentina. E, cara, o que se pode dizer sobre todo esse período aí da seleção francesa? A seleção francesa é a mais organizada que eu vejo nos últimos tempos, tá? Nos últimos 8 anos, acho que até, não, 10, né? 2000, 2016 eles perderam a Eurocopa por uma infelicidade deles. Gostei de Portugal ter sido campeão, porque era a seleção que eu estava acompanhando daquela Eurocopa. Mas assim, a França é o time mais consistente, a seleção mais consistente no seu futebol. A proposta deles é clara, é um futebol vistoso e tudo indica que eles já fizeram a dinastia deles, né? Se eles conseguirem ganhar essa Copa do Mundo agora de 2026, a dinastia vai estar formada e vai ser essa nova referência. Antigamente o Brasil era a grande referência do mundo do futebol entre 94 e 2002. Brasil foi a grande referência do mundo do futebol, mas agora a França tá para assumir esse posto. Ao meu ver, já assumiu esse posto, que é o futebol mais vistoso, mas ainda é uma coisa que vamos acompanhar. Uma situação interessante dessa seleção francesa é que tem muitos jogadores que têm ascendência africana. O físico deles é muito diferenciado. O profissionalismo e tudo mais, a seriedade com a qual eles levam o jogo, isso está sendo um ponto favorável ali, essa miscigenação da seleção francesa. Se eu não me engano, dos 26, acho que 23 ou 21 tem ascendência africana. Mas é assim, bastante legal de ver, tá? E é basicamente isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Tentei fazer ele o mais rápido possível, até para não tomar muito tempo aí. Não ficar muito disperso também a conversa. Mas é isso. Deixem nos comentários aí quem vocês gostariam de. Qual tema que vocês gostariam de assistir. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Deus abençoe. É nóis.